Está no ar mais um Landmark Podcast. Cada episódio, um marco que coloca você um passo à frente. E hoje estou aqui com meu companheiro de bancada, Cristiano, para falar de um assunto muito importante. Eu diria que é um assunto essencial para quem tem empresa, ou pensa em montar um negócio e quer crescer em 2026. Aproveitar as oportunidades que 2026 traz. Também é possível adaptar isso para a vida pessoal. Hoje nós vamos falar aqui de planejamento estratégico. É um nome que às vezes soa muito técnico, né? Planejamento estratégico, quem faz é o Itaú, as grandes empresas, mas não. Nada mais é, se a gente for trazer isso assim, mais acessível para o nosso povo, planejamento. Sempre que você faz um planejamento, você está fazendo um plano, né? Um plano. Planejamento é ter um plano. E estratégico é como você vai fazer esse plano. Então, é simplesmente isso, né? Então, planejamento é ter um plano. Você, Cristiano, você tem um plano para 2026? Olá, Everton. Olá, pessoal de casa. Sempre tem um plano, né? E o mais interessante, Everton, e o pessoal vai aceitar o que eu vou falar agora. Parece que em dezembro vira o ano dos planos, né? Não só empresarial, mas às vezes pessoal também. É dezembro que as pessoas falam, em janeiro a vida vai mudar. Em janeiro eu vou começar o meu negócio. Em janeiro eu vou me cuidar, eu vou fazer uma academia. Em janeiro eu vou fazer... Então, em dezembro, até por esse motivo que a gente selecionou esse tema, porque as pessoas querem mudança em janeiro. Uhum. Lógico que tem gente que para, e muita gente para Sim. depois de janeiro. Mas é importante a gente falar de planejamento, né? Porque se a gente começa o ano sem um plano, se a gente começa um ano sem um plano claro, a gente já está atrasado. Exatamente. Precisa ter um plano já, claro. E no episódio de hoje a gente vai falar de algo mais empresarial. Alguém que quer ganhar mais dinheiro, acredito eu, né? Alguém que quer trabalhar de forma estratégica. Porque tem muita gente, eu trabalho bastante, mas eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, porque eu só trabalho, e as coisas não acontecem, porque às vezes você só trabalha, mas não existe uma estratégia clara, não existe um plano, né, dentro das suas metas ali, do que você quer, e às vezes você só vai fazendo no automático. Exatamente. E aí daí é que nasce aquela frase que diz que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Não é só fazer. Você tem que fazer de uma forma inteligente. Janeiro é o mês que todo mundo tem iniciativa, né? É o mês que a academia está mais cheia. Porque, né, aquela questão, esse ano vai ser diferente. Ter iniciativa é bom, cara. É muito importante. Mas mais importante do que ter iniciativa é ter acabativa. Ou seja, você precisa começar uma coisa e terminar essa coisa. Só começar não vai fazer diferença nenhuma. E quando você tem um planejamento estratégico, você está... Primeiro, uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Às vezes a gente sempre escuta as pessoas dizendo, olha, eu tenho muitos planos que eu preciso tirar do papel, né? Eu tenho um podcast... Eu tenho alguma coisa que eu quero tirar do papel. Mas a pergunta que eu quero fazer bem sincera agora, para você que está assistindo. Você que sempre fala em tirar os planos do papel, você já colocou os planos no papel? Porque veja, para você tirar do papel, primeiro você tem que colocar, não é? E como é que você coloca? Por meio de um planejamento estratégico. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Então fica ligado, porque é um assunto vital para 26, principalmente um ano que promete fortes emoções aí. Então, já se inscreve no canal, deixa aí o seu gostei, deixa até o seu não gostei também, porque engaja, né? Se não gostou. Agora é cedo, né? Para dizer que não gostou, mas lá no final. Se inscreve, compartilha, comenta,
põe alguma dúvida, entendeu? Engaja, interage com a gente, que vai ser muito importante pro que a gente tá construindo aqui. E aqui, modéstia à parte, são duas pessoas que vão falar de estratégia que têm empresas em segmentos diferentes. Porque a gente não monta a nossa estratégia, pelo menos acredito que você, né? Você não tá montando a sua estratégia, ou você não vai começar a montar a sua estratégia em janeiro. Você já começou em dezembro. Ou novembro, já olha para 2026, eu assim, assado, tá. Então, a gente vai compartilhar aqui as nossas visões. Exato. Talvez muitas delas vai até casar, ou talvez outras eu aprenda com você também. Ou você aprenda comigo, né? De falar, olha, que legal que você faz isso. Então, eu acho que aqui é mais um bate-papo leve, né? Para que eu aprenda com você e para que você aprenda aqui com a gente, né? E se você tiver algo para compartilhar, deixa aqui também. Porque às vezes tem muito empresário aí que tem bastante informação importante e eles guardam para eles só. Sim. Somos segmentos diferentes, não somos concorrentes, queremos evoluir, né? Todos nós. Mas se a gente for começar, por onde a gente começaria então, Everton? Uma coisa que você já trouxe que eu acho muito importante, tá? Não deixar pra janeiro. Agora final do ano, correria. Você até pode, tá? Em último caso. Porém, eu quero te dizer uma coisa. Se você deixar pra fazer em janeiro, você já perdeu um mês. Você vai pegar janeiro pra fazer o planejamento. Então você já não tem mais 12. Você tem 11. Porque janeiro você parou pra planejar. Aí né? tem o carnaval. Pois é. Aí depois vem o carnaval. Aí você... Enfim, ficar postergando, pior coisa. Então faça esse ano, tá? Primeiro ponto. E eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu comecei a fazer planejamento, colocar nos papéis as coisas que eu queria desenvolver, elas começaram a de fato acontecer. Inclusive esse podcast estava no meu planejamento estratégico que eu fiz no ano passado para esse ano. Então estava lá. Criar um podcast. Estava lá. O evento, várias coisas que a gente implantou nesse ano dentro da empresa estavam previstas no nosso planejamento estratégico. Por isso que é importante. Ou seja, eu coloquei no papel. Então é importante que esse trabalho seja feito. Mas vamos lá. Quando a gente fala em planejamento estratégico, nós estamos falando de estratégia. E o que é uma estratégia? Eu sempre gosto de começar trabalhando com relação a isso. Então, um exemplo mais simples que a gente tem, mais diário. Você que anda de carro, ou até você que pede um Uber, perceba que aquele aplicativo, seja o aplicativo do GPS, seja o aplicativo do Uber, ele traça uma estratégia. Olha que curioso. Por quê? Quando você pede um Uber ou quando você faz principalmente um GPS, ele vai falar assim, olha, Cristiano vai lá, ligou lá o seu GPS para sair lá do Paraná pro Guarujá, para Santos, né? Sei lá. E aí o GPS vai traçar, veja, ele tem um plano. Eu tenho um plano. Eu quero chegar em Santos. Primeiro aprendizado. Um planejamento estratégico tem que estar claro onde você quer chegar. É sobre isso. Onde você quer chegar. Então, quando ele ligou o GPS dele lá no Paraná, ele deixou claro onde ele queria chegar. Naquele planejamento também foi feito o seguinte: quando você queria chegar. Percebe que você é colocado lá quando você vai sair e quando está previsto para que você possa chegar. Tudo bem que nesse percurso podem acontecer algumas coisas. Um acidente. Então, o GPS, o que ele faz? Quando você tem aquela intenção, olha, eu quero chegar em Santos. Inclusive, existe até um mecanismo que fala assim, eu quero chegar em Santos sábado, 9 horas da manhã. O que o GPS vai fazer? Ele vai calcular a rota. Ele vai verificar as guias. Ele vai analisar o trânsito, a métrica do trânsito. E vai dizer, olha, Cristiano, para você chegar no sábado às 8 horas, você tem que sair na sexta, X horas. O que é a estratégia? A estratégia é justamente o que te leva do ponto A, de onde você está,
até o ponto B, que é onde você quer chegar. Então, isso é estratégia. A estratégia é o que te leva. Veja que o GPS, ele traça uma estratégia. Agora imagina só, teve um acidente, teve uma rua fechada, porque teve uma obra. O GPS vai parar? Não. Ele vai recalcular a rota para fazer você chegar. Também acontece assim. Quando você cria um planejamento estratégico, você não pode também pensar assim, não, se não acontecer exatamente o que eu escrevi, eu já paro. Imagina se o GPS funcionasse assim. Olha, eu previ ir por aquela rodovia, aí teve uma obra, desviaram, ou um barranco, alguma coisa. Não vou mais, vou voltar para casa. É assim? Não. Você, no meio do caminho, pode ter que ajustar a estratégia, porque existem coisas que não dependem única e exclusivamente de nós, né? Depende de fatores, circunstâncias alheias à nossa vontade. Então, também gostaria de iniciar trazendo esse conceito do que é uma estratégia, do que é um planejamento estratégico de uma forma mais simples possível. Também eu acho importante a gente dizer o que não é. Tá? O que um planejamento estratégico não é. Eu gosto muito do meu mentor porque ele gosta... Essa metodologia do que é e o que não é ajuda a gente a entender um pouco mais. Primeiro, não é uma fórmula mágica. Tá? Vou fazer um planejamento estratégico, então tudo vai ficar mais fácil. Não, você tem clareza. Tá? Você tem foco. Você tem um plano, você tem um caminho. Não significa necessariamente que vai ser. Pode ser que facilite algumas coisas, mas não é uma fórmula mágica. O planejamento estratégico por si só não se realiza. Ele indica um caminho. É igual o GPS, né? Ele indica, mas se você não entrar no carro, se você não fizer a revisão do carro, se você não calibrar os pneus, se você não dirigir com atenção, se você não colocar foco no caminho, o GPS por si só não vai fazer nada por você. Percebe? Assim também funciona com planejamento estratégico. Ele é um mapa que precisa ser seguido. Então é preciso que você tenha atitude. Tá? Então isso é importante, é muito valioso. Não é uma fórmula mágica. Também não existe um planejamento estratégico genérico. Everton, compartilha comigo o seu planejamento estratégico, né? Porque eu quero copiar. Olha, eu posso até fornecer uma estrutura, tá? Uma estrutura que é o que eu vou fazer aqui, inclusive, né? Eu vou falar sobre a estrutura aqui, mas existem documentos que a gente pode até compartilhar. Então, se você quiser algum material que a gente pode fornecer que vai ajudar a elaborar o seu planejamento, comenta nesse vídeo que a gente envia para você os modelos que vão ajudar nessa jornada aí. Então, assim, eu não vou entregar pronto, tá? Vou dar um modelo. Então, não existe um planejamento genérico. Cada um precisa montar o seu e você vai entender por quê. Que cada um precisa necessariamente o porquê. Uma frase que eu gosto muito. Agora, o porquê. Por que fazer um planejamento? Porque, como a gente falou aqui sobre a questão do GPS, você precisa saber aonde você quer chegar. Aquela frase já manjada do filme da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você... Pra onde vai ir, qualquer caminho, né? Qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você quer para sua empresa, para sua vida, para 2026, qualquer coisa que acontecer serve. Né? Você não pode reclamar. Esse ano... mas qual era o caminho que você queria percorrer? Você não definiu. Então, qualquer coisa que acontecer, serve. Então... Só muda que esse não ter um planejamento, que é o que o pessoal fala, olha, eu vou no improviso. O improviso não é estratégia. Você não consegue falar, olha, tá tudo improvisado aqui, tá dentro da minha estratégia. Não, se tá tudo improvisado, você não tem estratégia nenhuma. Você vai só para onde os caminhos vão aparecendo. Sim. E pode ser que em uma hora você entre ali numa rua sem saída. Porque você tá tudo improvisado. Exatamente. Você não tem um caminho definido aonde você quer chegar. Você fala, olha, eu vou sair de carro.
né? Hoje eu só vou dar uma voltinha e você vai ir para qualquer lugar, porque você não tem um caminho definido para onde você quer ir. E você falando isso, eu até lembra de vezes que eu ali pro Vicente de Carvalho é um labirinto. Falei, pô, tô em Vicente de Carvalho, meu. Não vou ligar GPS pra sair de Vicente de Carvalho. Pelo amor de Deus, eu nasci no Guarujá. Vou improvisar aqui. Meu amigo entra pra uma rua, vai pela outra, dá num canal, numa rua. E daqui a pouco eu caí num lugar lá meio esquisito. Eu falei, aí eu parei. Falei, cara, deixa eu botar aqui no GPS que eu não sei sair de Vicente de O Carvalho. improviso não é estratégia, né? Perdi tempo, corri risco, porque queria resolver ali no improviso. Mas quando você vai montar o seu planejamento da empresa, Everton, como é que você faz, assim? Como é que você começa? Muito bom. Só mais um ponto do porquê. Quando você vai montar um planejamento estratégico, você também tem que considerar quem são os seus porquê. Porque, veja, que a essência do ser humano é se dedicar a algo que é além de nós. Então, leve em consideração você que tem um negócio, você que tem uma empresa, você que acorda, você que tem um trabalho, que você levanta todo dia. Pensa nos seus porquê. Quem são as pessoas que dependem de você? O porquê você está fazendo isso? Isso é muito valioso, porque naqueles dias em que você não tiver motivação, naqueles dias que você estiver desanimado, você vai olhar para os seus porquês, você vai lembrar dos seus porquês e você vai fazer o que precisa ser feito. Um planejamento estratégico depende muito disso, não depende de motivação. E eu até gosto de usar assim, né, que motivação não é um sentimento e vontade necessariamente de fazer. Para mim, motivação é qual é o motivo da ação. Não é? Quem são os porquê? Por que eu estou fazendo isso aqui? Então isso ajuda bastante. E já entrando no planejamento estratégico, você primeiro vai definir o período, tá? O primeiro passo de um planejamento estratégico é assim, para quanto tempo? Qual é o período que vai abranger esse planejamento? A Petrobras, por exemplo, ela, não sei hoje, mas um tempo atrás que a gente pesquisou, ela fazia um planejamento para 25 anos. Então, grandes empresas faziam planejamentos para longo prazo. Mas isso tem sido uma realidade cada vez menor, porque existe muita instabilidade. Se você está na Suíça, assistindo esse vídeo da Suíça, você pode fazer um planejamento para 25 anos numa boa, porque Suíça é sinal de estabilidade fiscal, econômica, Japão política, também. no Japão. Mas, meu amigo, nós estamos no Brasil. Então, assim, recomendação, faça um planejamento para um ano. Então, assim, olha para 26, principalmente para quem nunca fez, né? Faça o planejamento para um ano. Mas existem, tá? Planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, de 1, de 3, de 5, de 10, enfim. Mas vamos trabalhar em alguma coisa aqui para um ano, dadas as circunstâncias políticas, econômicas, sociais, enfim, né? É uma infinidade. Primeiro, minha orientação, quem vai fazer? Quem deve fazer esse planejamento? Não adianta, você que tem empresa, tem funcionários, tá, então eu vou pedir para minha secretária fazer. Não, meu amigo, é para você. É o dono que tem que fazer. É o dono do negócio. Você até pode chamar lideranças, sócios, chamar algumas pessoas que vão ali compor, né, uma comissão para a elaboração desse planejamento. Inclusive empresas grandes, eles alugam um hotel e ficam uns dias lá reunidos com essa equipe já para ter foco total. Olha a importância que as empresas dão para esse planejamento. Então veja, não delegue ou delargue. Esse planejamento tem que ser feito por você. Pode chamar outras pessoas, mas o dono, por quê? Você vai entender por que tem que ser o dono, porque a gente vai trazer aqui em questões muito peculiares. E agora a gente entra naquilo que você falou, no como, tá? O planejamento, ele trata assim de 3 fases, tá? São 3 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de análise. Tudo é uma análise. Até você, quando está
acha que tem algum problema, ou quer fazer uma atividade física. Pô, ano que vem eu quero fazer esporte, eu quero correr tudo que é corrida que tem por aí. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, um check-up. Vou no médico, faço exame para saber como é que tá o coração, entendeu? Para saber como é que eu estou. Tá? Então, veja, uma empresa, no seu planejamento estratégico, ela tem que, primeiro passo, fazer uma análise. Lembra daquilo? A estratégia é o que te leva do ponto A ao ponto B. Cristiano precisava vir a Santos, mas primeiro ele precisava saber onde eu estou. No Paraná. Como eu estou? Como é que o carro tá? Como que tá a condição do pneu? Como é que tá o tanque? Condição de chuva, o frio, o que eu preciso levar? Então veja, ele faz primeiro uma análise da condição dele. Tem o dinheiro para pagar os pedágios? Tudo isso é análise. Então eu vou analisar como que eu estou. É o primeiro passo. Numa empresa, a gente faz uma análise interna, então a gente olha para dentro da empresa e também tem um olhar externo, a gente olha para o ambiente externo. Então a gente olha para o ambiente interno da empresa e a gente também olha para o mercado. Essa análise ela é um pouco mais complexa porque eu tenho que fazer uma análise interna e uma análise externa. Eu não posso fazer um planejamento estratégico único e exclusivamente olhando para dentro da minha empresa, sem considerar o mercado, sem considerar a economia, sem considerar algumas coisas que a gente vai falar, né? Calma o coração que a gente vai chegar nesse ponto. O interessante esse assunto, Everton, porque para o pessoal de casa entender, quando a gente senta aqui para conversar, a gente só sabe o tópico, o tema. Que a gente fala, vamos falar do tema X. Sim. E a gente não combina. A gente não conversa. Eu não sei o que o Everton vai falar, assim como o Everton não sabe o que eu vou dizer. A gente se prepara para tentar trazer o melhor conteúdo possível. E dentro do planejamento você falou 3 pontos que você acha importante. Assim como eu, são 3 pontos que eu acho importante também. No seu, o primeiro é a análise. Que você precisa analisar 100%. No meu, é diagnóstico. O que é o diagnóstico? Uma análise. Então, vamos conversando aqui, aproveitando que são 3, quando for para falar a segunda, eu falo a minha segunda, para ver se é a sua segunda também. Porque talvez até seja que os 3 que você faz é os mesmos que eu faço, que é o diagnóstico da nosso negócio. Eu faço o diagnóstico completo, eu digo eu hoje porque eu estou à frente, né? Óbvio que há outros donos e na minha posição eu prefiro fazer o diagnóstico inteiro dos anos anteriores primeiro, porque aí eu consigo ver quais foram as dores que a gente teve, Everton, naqueles períodos, quais foram as metas que a gente não conseguiu cumprir, porque também acontece de não conseguir cumprir, quais foram as metas que a gente mais cumpriu. Porque aí eu pego o diagnóstico, se eu tenho alguma dor, alguma doença ali na minha empresa, eu consigo agora saber qual é o remédio pro ano seguinte. Então faço a análise que é o prognóstico, né? Que faço a análise completa dos dados, né, para poder ir pro próximo ano. Mas veja, isso não é feito em janeiro, isso já começa final de novembro. Eu já começo porque eu já tenho as informações da minha empresa. Mas e se agora vamos explorar um pouquinho mais isso? E se você tá abrindo a empresa, você não tem o diagnóstico ainda do seu negócio. Você vai estudar e vai analisar segmentos semelhantes ao seu. Nesse caso, tudo isso que eu falei, né? Esse planejamento ele serve tanto para quem já tem, para quem vai abrir. Você não tem análise interna, mas você tem análise externa. Quero montar uns estúdios de podcast. Exemplo, isso é um negócio. Exatamente. Então aqui é um estúdio. Então você vai fazer a produção ali, acredito eu que já fez, ou a partir desse episódio vai fazer um diagnóstico ou uma análise de como que foi o resultado, quais foram as dores, qual foi o melhor microfone. Olha, esse aqui a gente teve dificuldade, eu acho que esse aqui é uma marca boa, esse não é, a gente gastou demais com iluminação, nossos planos para 2026 é assim. Então, o diagnóstico é uma etapa importante dentro do planejamento, que é a análise, né? Então, isso. Poderemos cravar isso. Exato. E eu vou explicar ainda como eu tô só
Ticano, mas eu vou ensinar a fazer o diagnóstico. Tá? Anote. Nós vamos Anote ensinar a no fazer. papel. Porque eu lembro, acho que ela até comentou, né, nessa questão do podcast, que ela fez uma análise. Olha, quantos tem em Santos, quantos tem no Guarujá. Isso é importante. Total. É uma empresária mesmo, de verdade. Visionária. Visionária, empreendedora. O segundo tópico do planejamento estratégico, do como, né, é o que a gente chama de formulação. Formulação lembra de fórmula, é o como fazer, o que é que eu preciso fazer, né? Então, precisa estar muito claro, tá? Isso aqui, às vezes, a gente não dá muito valor para isso. Muitas pessoas negligenciam isso, mas tem... Porque é um pouco filosófico, né? Mas tem uma importância. Se não tivesse, grandes empresas não tinham. Visão, missão e visão. Isso precisa estar no planejamento, isso precisa estar claro, tanto para o dono como para a equipe. Missão e visão da empresa, como valores também, né? E aí a estratégia ela vai se desdobrar, né? As estratégias dentro da formulação são pelo menos 4 frentes que a gente precisa trabalhar e nós não vamos conseguir esgotar tudo aqui, né? A gente vai falar de uma que é a mais das 4, tá? É o marketing, que a propaganda é a alma do negócio, né? Sem alma, não tem jeito. Você tem a operação, você tem o RH e você tem as finanças. São 4 frentes, né, que a estratégia precisa abarcar. Marketing, operação, RH e finanças. São as áreas que o planejamento acaba atingindo. E a terceira é o que a gente chama de implantação. É o pôr a mão na massa. A execução. A execução. Que é o meu terceiro também. E sem isso não adianta. Só no papel não vai mudar nada. É como um livro fechado na sua prateleira. Não faz. Como diz, né? Mais importante do que o que você sabe é o que você faz com o que você sabe. Certo? Tem alguma coisa que você queira colocar? O referente ao planejamento estratégico, e aí eu gosto de trazer, Everton, assim, dentro do próprio... Do meu primeiro item ainda, dentro do meu diagnóstico, eu gosto de colocar ali nos próprios... Na primeira etapa ainda, os objetivos, que é o que você definiu, né? Só muda que eu tento traçar alguns objetivos. Primeiro, se ele é possível e mensurável. Porque precisa ser um objetivo e uma meta que seja possível, né, e mensurável. Ela precisa ter um número. Querendo ou não, óbvio que a nossa felicidade não está condicionada ao número. A gente viu a palestra do professor Clóvis sobre isso. Mas precisa ter uma meta em referente a números. Porque é uma empresa que precisa gerar... Que é para ser mensurável. Resultado para ser mensurável. Sem número a gente não mede. Né? Então você tem um número que é para saber se dentro da sua estratégia você conseguiu ou não. E também se todo esse planejamento está dentro da sua capacidade operacional. Porque eu vou dizer da área dos advogados. Às vezes a pessoa fala assim, olha, queria atender 100 clientes essa semana. Aí eu, tudo bem, muito bom. Gostaria também. 100 clientes essa semana? Nossa, incrível. Só que quem vai atender? Não, eu sozinho. Fala, tá, você sozinho, você vai atender 100? Primeiro, você não consegue. Então, tipo, você não tem capacidade operacional. E outra, se o 100 fechar, acabou tua vida mental. Né? Então, dentro desse diagnóstico, quando eu vou fazer esses objetivos, precisa preencher esses requisitos. Precisa ser mensurável e possível. Olha, a meta do próximo ano, aí reúne a galera e fala, meta do próximo ano é o escritório fazer 1 bilhão. Não é atingível. Ninguém, aí vai chegar em dezembro, todo mundo triste, fala, poxa, a gente não chegou a 1 bilhão, porque estava fora do nosso alcance. Então, mensurável, precisa ter um número e a nossa capacidade operacional precisa ser suficiente para cumprir dentro daquelas metas que a gente estabeleceu. O pessoal gosta de falar foco, eu também falava bastante foco. Aproveitando a oportunidade agora do professor Clóvis também, estava ouvindo
um podcast dele. Ele falou assim, olha, eu não gosto de foco, ele falando desse jeito, né? Eu não gosto de utilizar a palavra foco e tal, porque se você for no exame de vista, né? E aí tem o exame do foco, que você precisa tirar o óculos e tal, e você, quando faz o exame de foco, você só consegue ver aquilo e você esquece as coisas a seu redor. Porque você está tão focado somente naquilo, que aí você esquece de outras coisas que são importantes. Aí depois eu parei um pouco para refletir, eu falei, eu acho que eu vou parar de usar um pouco essa palavra foco, né, no sentido de que as outras coisas são importantes e usar como metas, né? As metas são aquelas prioridades, mas não esquecer das outras coisas que são importantes. E sabe que a gente o nosso instinto de sobrevivência nos leva a não sermos naturalmente pessoas focadas. Eu vi num livro que o homem pré-histórico, ele não podia trabalhar com foco, porque ele colocava a vida em risco. Imagina só, ele está lá na selva, fazendo algum trabalho e focado 100%. Então ele poderia ser uma presa fácil, né, para um felino, para uma serpente venenosa. Então ele precisa estar ali, mas sempre alerta, porque ele poderia estar correndo um risco de vida. Então o ser humano, ele naturalmente, ele já não é tão focado por um instinto de sobrevivência. E hoje a gente tem as benditas das redes sociais, né? Quando você falou da meta que você colocou, eu achei muito legal, porque tem o conceito da meta SMART, né? Que ela precisa ser específica, atingível, mensurável, tem que ser relevante e ela tem que ser temporal, né? E eu sempre gosto de usar um exemplo de uma pessoa que a maioria, né? Muitos, ainda mais agora com o Monjaro aí, né? As pessoas entram com aquela meta de perder peso. Olha, 26 eu quero perder peso. Veja, se eu tenho uma meta para 26 que é de perder peso, percebe que é muito vago? Mas perder quanto, em quanto tempo? Então, se eu perder em 31/12/2026 1 grama, eu atingi a meta? Não era específica, não tinha... Percebe? Que não posso ter só... Porque aí diz que meta... Ação sem meta é sonho, né? E aí, tudo bem, você quer perder peso? Tá, quantos? Quantos pesos? Quantos quilos você quer perder? Em quanto tempo você quer perder? Então você vai colocar ali, olha, eu quero perder X, dá para medir. Tá, então se eu quero perder 10 quilos, então em quantos meses? Em 12? Ah não, eu quero em 10 porque eu quero já chegar novembro, verão, já tá no shape. Então beleza, você tem que perder 1 quilo por mês. Olha aí, você põe data, você põe prazo, então ela é específica, ela é relevante, ela é mensurável, tudo isso. Eu trago um exemplo aqui de uma coisa prática, né, para aplicar na empresa. Mas ainda falando sobre análise, que eu falei, vou ensinar a fazer análise. A gente tem uma metodologia para fazer essa análise, que eu acho muito poderosa, e a gente faz isso lá e vai sempre recorrendo a essa análise. É o diagnóstico, eu diria que é o hemograma de uma empresa. O que eu vou trazer aqui é o hemograma de uma empresa. Como eu disse, primeiro você precisa olhar para dentro. Você que já tem empresa vai olhar para dentro. Quando você olha para dentro, você vai ter que fazer a análise do seu negócio e identificar o que eu tenho hoje que é um ponto forte. O que está funcionando bem? O que está assim, olha, isso aqui está redondo, isso aqui está... Poxa, atingimos aqui um nível de excelência no que a gente está entregando. Porque isso é um ponto forte. Isso é uma força. Aquilo que você aplicou, executou e está funcionando bem, está contente. Lógico, inovação, a gente está sempre pensando em melhorar, mas poxa, do jeito que tá redondinho. É uma força. Eu trouxe um exemplo aqui, até para ficar um pouco mais palpável, genérico, tá? De um restaurante. Nós estamos na cidade litorânea
Então, veja, o empresário olhou para o seu restaurante e falou, poxa, eu tenho um cardápio aqui que ele tem uma identidade local. Eu trago frutos do mar, receitas regionais. Porque normalmente quando a gente vai para algum lugar, a gente está falando de uma cidade turística. A gente está procurando sempre coisas diferentes. Eu quero comer coisa diferente. Vou para Itália, não vou atrás de um restaurante. Até tem na Itália restaurante brasileirão pra você comer arroz e feijão. Tem. Mas ninguém vai pra Itália pra comer arroz e feijão. Bife com batata frita. Mesmo que ele goste de comer isso. Não, eu quero provar o que o italiano come. Eu quero saber do espaguete, né? Aquele negócio o garfo na colher, aquele molho diferente, aquela coisa. Eu quero conhecer a comida. Então, assim, tá falando de um restaurante numa cidade litorânea. Ele oferece ali um cardápio já com uma identidade local, que é o que o turista geralmente busca. Poxa, isso é um ponto forte. É importante isso estar claro para ele, né? Então, assim, qual a localização desse restaurante? Porque normalmente a galera que vem quer um restaurante que seja próximo da praia, né? Porque ele tá na praia e aí ele vai se deslocar ali para almoçar e quer voltar para a praia. Eu tive lá em Maceió, a gente tava na praia lá, Maragogi, e aí eu falei, não, vamos procurar ver se tem algum restaurante aqui perto, porque a gente vai lá, almoça e já volta pra praia. Então, a localização. Então, assim, ele identificou, poxa, meu restaurante tá perto da praia. Eu tenho um cardápio que tem ali uns frutos do mar. Geralmente o povo quer comer camarão, quer comer praia, mar. Então, gera um diferencial, né? Poxa, a gente tem uma equipe legal, o atendimento é humanizado, a gente conseguiu firmar um time aqui que dá atenção pro cliente, orienta ele, fala sobre o prato, isso aí. Então ele começa a identificar. A gente já tem um processo aqui alinhadinho que chega rápido pro cara. Então ele não fica esperando muito tempo, ele senta aqui, isso é uma força, né? Porque é uma coisa que o cliente cobra. Ele não quer sentar ali e ficar ali muito tempo. Quando chega rápido, significa que já é um diferencial, é uma força. Poxa, eu tenho parceiros, tenho fornecedores que me atendem rápido. Se acabar alguma coisa aqui, eu estiver acabando, eu ligo pro meu fornecedor, ele me traz aqui um peixe fresco, alguma coisa para eu poder atender. Isso é um ponto forte, porque a pior coisa é você chegar no local e falar, eu quero esse prato aqui. Mas sabe o que é? Tá em falta, que acabou. Pior experiência. Péssimo quando isso acontece. Então, se você tem um parceiro, um fornecedor ponta firme, é uma força. Enfim, não vou me discorrer muito. Me lembrou da história quando eu fui num restaurante? Não vou falar a cidade, óbvio, né? Mas o nome do restaurante era Casa da Picanha. E eu fui lá e não tinha picanha. Olha, é bizarro. Não, pelo amor de Deus. Era a Casa da Picanha e não tinha picanha. Eu tenho um cliente, e inclusive eu quero trazer ele aqui, né? Porque é um case de sucesso muito legal. Não vou revelar ainda, porque eu vou falar de uma questão interna, mas ele falou assim, olha, eu tenho estoque para 3 meses. Então, assim, meu restaurante, eu tenho estocado coisas para 3 meses, justamente porque eu não quero que o cliente chegue no meu estabelecimento e eu falo, olha, não tenho. Porque isso é péssimo, em qualquer lugar. Às vezes eu vou nesses açaí da vida, aí eu falo, você quer o quê? Eu quero kiwi. Mas sabe o que é? Não tem. Tá, então morango. Morango também acabou, tá em falta. O que tem? Só tem banana. Mas no cardápio tem kiwi, tem uva. Mas na hora lá só tem banana. Pô, isso é um ponto fraco. No análise, né? Se você tem o açaí, tá deixando faltar, coloca isso aí já como ponto fraco. Boa reputação também é um ponto forte. Poxa, no Google tem várias uma boa reputação que a pessoa vai pesquisar. Né? Eu faço muito isso. Então, identifique os pontos fortes. Aquilo que tá funcionando. E coloca isso lá, ó. Forças. Você vai colocar. Vai ser importante isso um pouco mais à frente. Mas sempre tem aquilo que precisa ser melhorado. Sempre tem aquilo que não está funcionando. E, poxa, reconhecer as forças é muito legal, você vê que está funcionando. Mas você também precisa olhar para as fraquezas. Quais são as fraquezas? Quais são os pontos fracos? Os pontos de melhoria do seu negócio? Entendeu? Aquilo que precisa de atenção, aquilo que não está funcionando bem. Eu penso assim, aquilo que, quando eu faço análise, não tá redondinho do jeito que eu quero, pra mim é fraqueza. Porque a gente fica. Porque tem aquilo que tá bem ruim, precisa melhorar, tá claro. Tem aquilo que tá funcionando muito bem. Você fala, não, isso aqui eu já tô
Chegamos no modelo ideal. Mas sempre tem aquele negócio que tá ali no meio. Cara, não é ruim, mas também não tá bom. Eu coloco como fraqueza. Porque precisa melhorar. Pra mim, força é aquilo que tá funcionando bem. Então, analise aí aquilo, olha pra dentro do seu estabelecimento e identifique o que precisa melhorar. Aqui no restaurante, esse restaurante, por estar perto da praia, depender do turismo, então ele tem uma dependência da alta temporada. Ou seja, quando tem gente na praia, quando tem temporada, ele tá com cliente. Mas, quando não tem, ele fez uma análise e percebeu, olha, quando não tem turista, cai o movimento. É uma fraqueza. Então, estamos falando de planejamento estratégico. Então, ele identificou essa fraqueza. Porque tem gente que identifica e sabe que tem e vai deixando lá. Meu amigo, vai ficar para sempre. Você não olha para aquilo, você não cuida daquilo, né? Então, falta ficha técnica. Esse estabelecer, que é um modelo, tá? Não é nenhum cliente não, pelo amor de Deus, mas é um exemplo genérico. O que é ficha técnica? É aquilo que tem num restaurante a quantidade de ingredientes que cada prato, cada coisa tem. Porque você estabelece um padrão. Pior coisa, você chegar no estabelecimento e prova uma coisa, pô, gostei. Aí chama um amigo, ó, vi um prato top ali. Aí você chega lá, ele tá diferente. Não, pai, não é o prato que eu comia 2 semanas atrás, porque não tem padrão, não tem ficha técnica. Isso é ruim porque você não mede quantidade, você prejudica a margem, então é péssimo. É uma fraqueza. Se o estabelecimento não tem ficha técnica que padroniza o seu produto, é uma fraqueza. Uma equipe rotativa. Olha, um pessoal que não para ninguém. O que eles chamam turnover, né? Ou seja, a equipe tá sempre trocando, então você não consegue estabelecer uma cultura, você não consegue estabelecer um padrão de atendimento. Olhou pro negócio e falou, poxa, a galera não fica. É uma fraqueza. Poxa, vamos olhar para isso. Vamos entender o que tá acontecendo aqui e vamos ver o que a gente pode fazer no planejamento estratégico para melhorar isso. Entende? É olhar os pontos fracos, olhar, enfim, o marketing, controle fraco do estoque. Então, é olhar para dentro, tá? Em suma, olha para dentro, identifica tudo aquilo que não está funcionando ou aquilo que não está funcionando como você gostaria. Põe no papel, escreve isso, olha para essa situação, porque senão você vai sempre saber, eu sei que tá, mas você não tem clareza, você não tem foco, você não tem estratégia e você sabe que tem um problema. É igual aquela pessoa que tá doente, sabe que tem um probleminha ali, que ele sente uma dorzinha, não, mas vai deixando. Não, eu sei que tem, eu sei que eu preciso parar, eu sempre quis ver. Aí chega uma hora que o cara infarta e morre. Seu negócio pode acontecer isso. Você sabe que tem um problema, você sabe que tem algo que precisa ser ajustado, mas você não parou porque você fala que não tem tempo. Não dá porque tô na correria. Cara, toda vez que eu escuto de alguma pessoa, eu parei até de usar isso, né? Porque a gente usa ocasionalmente, mas tem uma determinada pessoa que toda vida que eu cobro alguma coisa que eu falo, não, é que eu tô na correria. Mas tá na correria a vida inteira? Uma vez é uma fase, um momento, né? Olha, eu tô aqui num processo. Eu imagino que ele seja atleta, não? Antes atleta fosse. sempre na correria. A vida inteira. Não, é porque tudo é culpa da correria. Não, meu irmão. A culpa é sua. Não é da correria, não. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. É falta de gestão de tempo. É organização. É assumir a responsabilidade. Chama, mata no peito. Chama a responsabilidade e fala, esse problema é meu. Na minha empresa lá, a gente tava com um probleminha, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu não vou abrir, óbvio que eu não vou expor uma questão interna, mas eu cheguei e falei assim, o problema é meu, a culpa é minha e eu vou resolver isso. Não é porque A ou B tá fazendo, não. É culpa é minha. Não vou terceirizar essa culpa, não. Não vou terceirizar essa responsabilidade, não. Eu vou resolver isso. De um jeito ou de outro. Isso é ser maduro. Isso é ser autor. Né? Isso é ser protagonista. A gente falou disso, né? No último podcast. E aí, olhando também na análise para as oportunidades. Você tem um negócio, você precisa olhar para 26 e falar quais são as oportunidades que eu tenho para o meu negócio. Então você precisa enxergar isso. É o olhar para fora, tá? Então a gente olhou para dentro e viu forças e fraquezas, o que tá funcionando e o que não tá. Beleza. E a ideia sempre é pegar aquilo que tá na fraqueza e transformar aquilo em força.
tá? Então, no quadrinho lá, você fala, tudo isso aqui que tá como fraqueza, a minha meta é fazer esse negócio que tá na fraqueza virar força. Essa é a lógica. E aí você olha para as oportunidades. Então, aí agora você tá olhando para fora, enxergando, igual aqui, a produção. Poxa, não tem podcast, é uma avenida que tem bastante movimento, fácil acesso, para quem vem de Santos e tal, não sei o quê. Eu acho que ela nem é daqui, é de Santos. Santos já tem, mas olhou e enxergou uma oportunidade. Teve uma visão, enxergou uma oportunidade. Então sempre existem as oportunidades, elas sempre estão aí. No caso aqui do nosso modelo, o empresário falou, olha, poxa, eu tenho essa fraqueza, baixa a temporada, tô aqui perto da praia. E aí ele falou, poxa, o delivery tá forte. Então começa poxa, uma oportunidade que eu tenho é criar os pratos e colocar no delivery. Que ainda que a pessoa não saia, mas eu entrego. Então vou focar aí. Então, parcerias com pousadas e hotéis, né? Ou, enfim, ele começa a pensar em experiências gastronômicas, festival gastronômico de inverno. Poxa, o cara... No marketing já põe umas mensagenzinhas ali pro pessoal repostar ou postar no Instagram. Exatamente. Isso lá um pouco mais abaixo a gente vai tratar sobre o marketing, que é o pilar que a gente vai abordar. Mas ele começa a criar nichos de atendimento. Poxa, quem que eu quero atender? A gente vai falar disso ainda, se der tempo. Família. Olha que loucura, hein? Um cliente meu falou o seguinte, ele foi reformar a área Kids. Falou, não, vou reformar porque eu quero ampliar e tal, não sei o quê. E aí ele fechou pra reforma, a área Kids. O restaurante estava funcionando normal, mas ele fechou a área Kids pra reforma. Ele falou, cara, eu tive uma baixa. Porque muitos pais chegavam lá com o filho, a área Kids, não tá, então eu não vou embora. Embora, não ficava. E ele começou a perceber que muitos pais iam lá também pela comida, mas porque tinha área Kids. Então ele deixa o moleque brincando lá, tinha uma monitora, e ele fica comendo sossegado. E o moleque brincando, se divertindo. Olha só. Então... Ele viu uma necessidade, né? Uma dor. Exatamente. Então, assim, aquele... Área Kids geralmente é o que eu tô pensando no público que é família, no público que tem filho pequeno. Olha a visão, olha a oportunidade. Então o cara, olha, não tem uma área Kids. Então, é enxergar o mercado e entender as oportunidades. Esse sem querer te cortar, Everton, uma questão de planejamento, é que parece que o empresário e o empreendedor, né? Infelizmente, parece que não dá tanto valor a isso. Porque ele tá mais preocupado, muitas das vezes, com o dinheiro entrando. Sim. Tipo, o dinheiro tá entrando, eu tô feliz. Quis sentar nada pra escrever, que dor. Pô, cara, tá funcionando aqui. Só que tá funcionando durante um período só. Sim. Porque você não tem um planejamento, você não tem uma estratégia, você não tem nada. Então, naquele momento tá funcionando. Então, a vitória dele daquele dia não é a garantia da vitória do dia seguinte. Então, muitos brasileiros ignoram isso de sentar, fazer uma análise, fazer o planejamento, fazer uma estratégia, acha que isso aqui é bobagem. Então, já conversei com empresários ou pessoas que têm um próprio negócio e coisas simples. É claro que somos do segmento diferente, mas quer saber um pouco mais da dor da sua empresa? Chama um outro empresário do mesmo nicho e coloca ele dentro da tua empresa. Se ele não vai falar um monte de coisa errada que você faz. Sim. Porque às vezes a gente no dia a dia não enxerga mais a dor. Porque já tá acostumado com aquilo. Sim. E aí tem que vir alguém de fora para falar, olha, se você fizer dessa forma aqui, é mais rápido, teu funcionário fica mais feliz, você consegue ter mais lucro, você economiza despesa, tá. Então, esse é um recado. Não ignore, não despreze um planejamento só porque você tá ganhando dinheiro hoje. Não é só porque você ganha dinheiro hoje, sem estratégia nenhuma, que significa que você vai ganhar dinheiro para sempre. Tome cuidado, hein? Olha, a sua intervenção foi excelente e muito oportuna. Porque essa conversa aqui é para o empresário que quer crescer, sair da operação, ampliar e ganhar mais dinheiro. Se você quer ser e continuar sendo um empresidiário, funcionário do seu próprio negócio, tirando só um salário ali mensal, essa conversa não é para você, tá? Então você pode finalizar esse vídeo. Se você quer continuar sendo um empresidiário, tirando só um salário ali
razoável, teu negócio está estagnado, mas você acha que tá tudo bem, realmente essa conversa não é para você. Aqui é para quem quer crescer, para quem quer ampliar, quer ter um negócio autogerenciável, tá? Porque diz que a empresa que não está crescendo, ela tá morrendo. Esse empresário eu conversei, cara, o negócio dele tá assim, voando. Tanto que ele tá ampliando. E aí ele falou um negócio pra mim que eu falei, cara, é muito real. Ele diz assim, eu vejo empresa grande quebrando. Eu vejo empresa grande fechando. Não é porque o meu negócio tá dando dinheiro hoje que ele vai dar pra sempre, não. Eu tenho que ficar alerta. E olha só, essa percepção, esse feeling, e é um cara assim que não tem formação acadêmica, mas tem uma experiência prática que é sensacional. Eu fui lá e ele falou o seguinte, eu percebi que no meu negócio, quando tinha tem muito aniversário, muita confraternização, e a gente fechou tudo em vidro, e aí o que acabava acontecendo? As pessoas falando, aí ficava aquele converseiro, sabe? E aí ninguém se escuta, e falou que aquilo não estava gerando um ambiente agradável. O que ele fez? Ele instalou, eu acho que até algumas coisas... Mantas acústicas, aqui, né? Acústica no teto, debaixo da mesa, nas paredes por trás, para absorver pro som, né? Não ficar reverberando, mas pro som ser absorvido justamente para gerar pro cliente uma sensação mais agradável. Cara, o negócio dele é restaurante. Ele tá falando de acústica. Isso é ser empreendedor. É ter esse olhar atento pro cliente. A maior fonte, então você que está ouvindo aí, a maior fonte de inovação para o seu negócio é o seu cliente. Seu próprio cliente é a pessoa que tem um monte de ideia genial para o teu negócio voar. E muitas vezes você não está dando ouvido para ele. Quando ele reclama, você acha ruim. Mas talvez, ou muitas vezes, a reclamação de um cliente é uma oportunidade do negócio crescer. É um feedback, né? Tanto é que todo final do ano, não sei se vocês já receberam e se já responderam, eu mando um formulário pro cliente, onde ele responde, ele avalia a nossa empresa e também dá sugestões. O que você quer que melhore? O que você acha que a gente poderia ofertar para você que ia te ajudar no teu negócio? Muitos até, inclusive, responderam planejamento estratégico. Muitos responderam consultoria financeira estratégica. Colocaram lá. Então ali você já tem uma fonte muito rica de ideias. E aí tem aquele formulário do Google, mas tem aquele negócio, se o cara não tem Gmail... nos outros anos eu percebi que eles estavam tendo dificuldade. Ah, mas eu não tenho Gmail, tá pedindo para logar e tal. Eu contratei uma plataforma que é um formuláriozinho prático, que ele clica, já abre, facilitei a vida dele. Então é coletar o feedback, é estar atento ao cliente para conseguir melhorar o negócio. A melhor fonte é o cliente. O cliente é o melhor conselheiro para a inovação. Inclusive tem cases aí grandiosos. Mas só para fechar aqui, tá? A parte da análise, as ameaças. Você também precisa ter olhar para fora. Você precisa olhar para as ameaças. O que pode ameaçar o teu negócio, né? E aí é aquilo que você falou. Um concorrente. Se você não tem cliente fidelizado, parece um concorrente, ele vai embora, entendeu? Você precisa olhar aí a gente vê, por exemplo, teve aqui no Guarujá, por muitos anos, tinha ali na entrada da cachoeira um CRIO, ficou por muitos anos. Mas aí começou a aparecer outros mercados, o Atacadão, aquela coisa toda, ele sustentou até quando deu, depois baixou, fechou as portas. E algumas outras empresas que eu já olhei no Guarujá que não conseguiram se sustentar. Né, porque não ficaram de olho. Pra você ter noção, cara, ali na Dom Pedro você tem o Extra, que é do grupo Pão de Açúcar, e tem o Carrefour, que é de um outro grupo. A estratégia deles é de um público diferente, né? Porque o Carrefour ele tá focado mais num público mais elitizado e o Extra mais no povão ali, né? Mesmo assim, sai um funcionário do Carrefour e vai pro Extra olhar as promoções, não sei o que, né? E sai um funcionário do Extra, vai pro Carrefour olhar para saber. E aí o Carrefour diz assim, ó, se você trouxer um encarte, um jornalzinho do Extra com o preço, a gente cobre. Cara, a gente tá falando de redes gigantes de, né, Carrefour mundial, né? É uma rede francesa. E eles estão preocupados sempre
olhando pro concorrente e sabendo o que ele tá fazendo. Então, assim, a gente brinca, né? Um olho no peixe, outro no gato. Você tem que estar de olho no concorrente, o que ele tá fazendo. Eu já escutei empresário falar, não, eu me garanto. Eu tô nem aí porque os outros estão fazendo. Eu me garanto porque eu faço o meu negócio aqui, é diferenciado, tal, não tenho... Cara, difícil você achar algum nicho, algum ramo que não tenha concorrência. Você tem ali, por exemplo, Mastercard e Visa. São duas que dominam, mas são duas concorrentes diretas ali, são gigantes. Uma concorre com a outra. Então, esse olhar externo para as ameaças é super importante. Ameaça de inovação, tecnologia, inteligência artificial. Será que a IA não vai fazer o que eu estou fazendo? E aí vão me dispensar? Designers, essa coisa toda está sendo afetado, porque a IA... Editores de vídeo. Editor de vídeo. Então a IA tá vindo aí pra... Então eu tenho que ficar de olho no que tá vindo de tecnologia, eu tenho que estar de olho no concorrente, eu tenho que estar de olho no mercado, no costume. Quantas empresas não deixaram de existir, né? A Kodak, ninguém... Essa galera nova, Kodak, você sabe? Não sabe o que é a câmera da Kodak, porque era uma líder de mercado, né? Que dominava. A própria locadora, imagina, quem tinha locadora daqueles... Era DVD depois e tal. Enfim, não tem. Então o mercado ele vai se renovando, os costumes, os próprios taxistas acabaram perdendo espaço pro Uber. Olha só, o mercado se movimentando. Então você não pode ficar olhando só para dentro, você tem que olhar para o mercado, para as inovações e ficar... A vitória de hoje não é a garantia da vitória de amanhã. De jeito nenhum. Então precisa estar sempre nesse movimento, né? O Flávio Augusto fala muito disso. Naquele livro dele também, que ele tem, né? Ponto de inflexão. Uhum. Ele fala muito disso, né? De você sempre estar fazendo planejamentos para crescimento. Não necessariamente significa lucros absurdos, não é esse o ponto. É você sempre estar se planejando para o mercado, para os concorrentes. Porque se você estiver parado, você já está atrasado. Se você está parado, você está atrasado. Exato. Eu tô bem, eu já tirei uma renda legal, eu tô feliz, consegui chegar ao ponto que agora tá tudo perfeito. Meu amigo, ano que vem tu não sabe nem se a alíquota vai ser a mesma de agora. Porque são vários fatores de que muda. O preço das coisas muda, o preço do serviço muda, e o concorrente vem, alguém já faz uma tecnologia nova e tá. E se você não tiver sempre se planejando, você vai ficar para trás. Exato. Inclusive, você trouxe um ponto importante, que é a legislação. Por exemplo, recentemente foi aprovado que para a pessoa tirar a habilitação precisa de passar pela autoescola. E aí? Como é que vai ficar as autoescolas agora, né? E eu conheço contador que é nichado em autoescola. E aí? Então, assim, isso vai mexer com o mercado. Então, uma mudança legislativa pode impactar diretamente todo um mercado. Eu tenho um cliente que ele está em expansão, né? Tava abrindo. Lá atrás, eu já até alertei ele. Falei, você sabe que existe projeto de lei que está tramitando que visa acabar com a exigência de autoescola. Né? Eu cheguei até a conversar com ele. Ele estava muito ciente com relação a isso. Então, mudança legislativa. Então, uma série de coisas que podem impactar. Mas, vamos imaginar que chegamos num cenário onde você fez a lição de casa, colocou lá bonitinho todas as suas forças, todas as suas fraquezas, todas as ameaças e todas as oportunidades, tá? Então você tem aí, a gente brinca que é uma análise fofa. Por que fofa? F de força, O, oportunidade. O outro F, fraqueza, e o A de ameaças. Então você acaba de fazer uma análise fofa da sua empresa. Tendo a sua análise fofa, preenchida, bonitinho, você precisa agora para o segundo passo. Porque você viu que você tem um monte de coisa para fazer aí, né? Um monte de coisa para melhorar, várias ameaças. Então, assim, você precisa agora priorizar. Esse é o momento onde você vai pegar ali e destacar suas 3 principais forças, suas 3 principais fraquezas, suas 3 principais oportunidades e suas 3 principais ameaças. Destaca essas 3. Por quê? Eu não vou ter tempo de discorrer muito sobre isso, mas você vai confrontar. Você vai confrontar as 3 forças que você tem com as oportunidades.
e entender em que grau que uma impacta na outra. Porque você fala, poxa, eu tenho força aqui que casa bem com essas 3 oportunidades. Então eu tenho meio caminho andado. Poxa, eu tenho 3 forças aqui que não casa nada com as 3 oportunidades. Então essa análise é muito poderosa. Então você vai ter uma escala de 1 a 5. Então você vai pegar uma força e confrontar ali com as oportunidades. Sabe, olha, de 1 a 5, quanto que essa força está conectada com essa oportunidade? Isso vai ajudar também. E aí você vai fazer isso também com as ameaças. Você vai pegar as 3 forças e olhar para as 3 ameaças. Quanto que essa força conecta com as 3 ameaças? Você vai fazer isso também com as fraquezas. Então você vai olhar para as 3 principais fraquezas e com as 3 principais oportunidades. Quanto que isso está conectado? Poxa, está muito alinhado. 5 e 5. Totalmente desalinhado. Essa força tem nada a ver com essa ameaça ou oportunidade. É 1. Então você faz uma escala de 1 a 5. Isso a gente chama de matriz cruzada. Vai ajudar você a olhar e falar, olha, com o que eu tenho internamente e o que existe externamente, vai ajudar você a um outro passo do projeto, que é montar um plano de ação. Se tem algum exemplo aí pra gente poder utilizar? Consegue imaginar algum exemplo pra gente pegar uma oportunidade junto, né, com uma força, né? Você tem, por exemplo... Exemplo, a pessoa, o público ali de casa, né, tem uma equipe, ou tem um bom atendimento, ou tem um bom produto, um bom serviço, que é algo forte nele que só ele tem. E aí você vai utilizar isso e vai perceber, poxa, o mercado está deficitário com relação a esse ponto. Então, assim, eu tenho uma boa equipe, bem engajada, com bom atendimento, e eu entendi que o mercado tem muita gente que tá reclamando e que tá falando, ó, não tem bom atendimento, então eu vou usar isso eu vou potencializar o meu marketing em cima disso. Eu vou falar, olha, vou bater na comunicação com o mercado, dizendo, aqui você tem um atendimento que você espera. Então eu peguei uma força que eu tenho como oportunidade no mercado, que é uma defasão, e potencializei isso no marketing. Eu vi um negócio legal, que era... Eu vejo vários negócios legais, né? Que era mais ou menos assim, eu tenho muita dificuldade de levar meu carro para lavar. Porque os locais que eu sempre tô, nunca tem um lava rápido, né? Perto ou com preço legal e tudo mais. Aí o rapaz vai com o carro, com as máquinas onde teu carro estiver estacionado, ele lava, dá um capricho, e vai embora e rapidinho você chama, ele vem. Então, tipo, ele viu uma oportunidade. Exatamente. Né? E viu em algo que era forte nele, que era a disponibilidade ou um serviço ali, o carro que ele tem, com os equipamentos, já, cara, show de bola isso. E também pra cortar cabelo também tinha. E por sinal, eu tô com barba grande, ó, cabelo grande. Exato. Então, é esse cruzamento que é importante. Então, você pega uma força, conecta com uma oportunidade. Você fala, cara, isso aqui eu consigo linkar uma com a outra, fazer uma campanha, um posicionamento. Mas tem o outro lado, uma fraqueza com uma ameaça. Pô, é uma ameaça e eu tô fraco nisso. Então, assim, eu preciso dar foco total nisso aqui, porque senão eu vou ser engolido. Então, esse confronto entre fraqueza e oportunidade, e também fraqueza e ameaças, é muito poderoso, porque você vai olhar para sua empresa e vai olhar para o mercado e vai falar, a partir daqui, o que eu vou priorizar? Toda empresa tem um monte de coisa para fazer. E o grande problema é quando o empresário fala, cara, eu tenho tanta coisa que eu não sei por onde começar. Sabe aquela sensação que dá? Eu tenho tanto problema, tanta coisa para resolver que eu não sei por onde começar. Mas qual que é o problema? Não começa nada. Eu não sei. Não sei e não começo. Aqui, com esse cruzamento, você vai falar, poxa, eu entendi o que é mais urgente. Né? Tem até uma matriz que a gente chama de matriz de Eisenhower, que é um general, criou uma metodologia que era justamente para atuar na guerra. Então ele falava o que é urgente e importante, o que é urgente, mas não é importante, e o que não é urgente nem importante. E aí ele criou para você pegar as tarefas e selecionar em 4 quadrantes, né? Talvez numa oportunidade a gente traga aqui e explique. Porque esse isso é legal, inclusive ele mostra as escalas, né? Que você vai subindo. Às vezes é urgente, mas não é tão importante, mas pode ser que se torne muito urgente agora e muito importante porque você deixou de fazer. Exatamente. Por exemplo, aquilo que é urgente e importante você tem que fazer agora. Hoje. Porque é urgente e importante.
Aquilo que é importante, mas não é urgente, você programa. É importante, mas não é urgente, então eu vou programar. Aquilo que não é nem importante, mas nem é urgente, você pode delegar. Não é tão importante, não é tão urgente, eu consigo delegar. Então, assim, você consegue fazer uma estratégia do que eu tenho para fazer e como isso vai, de fato, ser executado. Que é acabativa, né? De fato, colocar em prática. No planejamento estratégico, eu tenho aqui... infelizmente, acho que não vai dar para discorrer tudo, né? Que é muito assunto. Mas eu vou até acelerar um pouquinho por conta disso. Você precisa também definir quais são as diretrizes estratégicas da sua empresa. Qual é o DNA da sua empresa? Isso é muito importante quando você faz um planejamento estratégico, é conhecer qual é o DNA da minha empresa. Isso entra num campo que muita gente não valoriza, principalmente aquela galera que é muito da prática e acha que, não, porque acaba parecendo meio filosófico, mas faz toda a diferença na hora de você engajar, na hora de você saber o porquê do seu negócio. Então, veja, a primeira diretriz é: qual é o seu negócio? Tem até aquela música, né? Brasil, qual é o seu negócio? O nome do seu sócio. Por quê? Você precisa entender, cara, como é que eu ganho, ou até como é que eu poderia ganhar mais dinheiro. Cara, o que é que faz você ganhar dinheiro na sua empresa? E aí isso vale porque hoje como eu tô ganhando e como eu poderia ganhar. Porque quando você vende alguma coisa, você, por exemplo, vamos pegar o teu exemplo da advocacia. Que é serviço, né? Que é serviço. O que você, por exemplo, quando tem uma pessoa que quer se aposentar e contrata um advogado porque ele quer se aposentar. Ali você tem duas coisas. Você tem o veículo e você tem o destino. Essa pessoa que ela tá pagando os honorários, ela não tá pagando honorário porque ela quer o serviço advocatício de uma petição, de um processo. Não é isso que ela quer. Ela quer se aposentar. O veículo é o processo. O sonho, que é o destino, é a aposentadoria. Então, veja, precisa entender nesse processo... por exemplo, do restaurante. O cara não queria só jantar. Ele queria sentar com o amigo, com a esposa, conversar num ambiente calmo, sem a molecada chamando pra brincar, aquela coisa toda. Ele queria mais do que comer uma janta. Ele queria uma experiência. Aquela experiência. E aí a experiência do local, do assento, do ambiente, do cardápio, é um composto. Então é entender assim, qual é o teu negócio. Quando alguém te contrata, o que é que ela está querendo? Mas não olha para o veículo, olha para o destino, olha para o sonho, olha para o desejo do teu cliente, né? O que de fato é, porque isso é muito poderoso, isso vai fazer você cada vez mais focar no que importa pro cliente. Não adianta, olha, eu melhorei o processo, agora nós estamos com um processo ultra tecnológico, com inteligência artificial, contratei pessoas muito capacitadas, que é mestre em direito previdenciário, com instalações de última geração. Aí a pessoa fala, tá, mas e a minha aposentadoria? Sai quando? Eu não quero saber da estrutura, não sei o que. Tá, mas minha aposentadoria sai quando? Ela quer o sonho, ela quer o produto, ela não quer o veículo. Tudo bem, aquilo é importante, tá? Mas isso vai ajudar eu me aposentar mais rápido ou não? É essa abordagem. Então, e aí você precisa olhar para o seu negócio, entender como você ganha e como você poderia ganhar mais, oferecendo uma consultoria, um produto de educação, uma mentoria, um ecossistema. Poxa, a pessoa vem com esse problema, mas geralmente ela tem esse e tem um outro que ela sempre fala, caramba, isso aqui eu não tô explorando. Ela já tá aqui, já tá comigo, já tá no meu restaurante, já tá na minha loja. Por que não? Já tá no meu estúdio de podcast.
né? Traz uma dor que eu identifiquei, por que eu não crio um outro produto conectado com aquele e torno o meu negócio mais robusto? Trago ali uma tendência muito agora, que tem um ecossistema, né? Igual que a gente estava falando. A pessoa tá aqui gravando, tem a necessidade, vários têm a necessidade do corte. Poxa, uma oportunidade de negócio. Por que não explorar isso? Por que não rentabilizar isso? Outras necessidades. De repente, até vender. Eu tenho aqui para vender produto. Tenho água, tenho refrigerante, tenho suco para vender. A pessoa vem na correria. Eu sempre compro água para trazer. Se ela vendesse aqui, toda vez eu comprava uma garrafa d'água dela sem problema nenhum. Percebe? É entender a necessidade e você agregar serviço de acordo com a necessidade do teu cliente. É o olhar atento. Então você começa a rentabilizar várias outras coisas. Isso é um mix. É um ecossistema, né? Que se retroalimenta e a pessoa vai ganhar muito mais dinheiro. Né? Então olha para o negócio. O que é que você faz você ganhar dinheiro? O que é que poderia fazer você ganhar mais dinheiro, né? Uma coisa que eu gosto, Everton, é tentar... É que a gente, quando tá dentro, é complicado, mas tentar sempre mudar a cabeça para ser o cliente. Tipo, se eu fosse o cliente, eu iria gostar disso aqui? Eu iria gostar de ser tratado dessa forma? Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo do nosso negócio. Eu comecei a perceber que os clientes ficavam mais felizes ao ver um protocolo. Só. Eles só queriam ver o protocolo. Só isso. Ah, mas eu não sei consultar, eu não sei ver como é que é, eu não sei entrar no sistema do tribunal, eu não sei fazer um monte de coisa. Mas eles se sentiam mais felizes em ver o protocolo. E às vezes é o simples. Então, quando você, pelo menos lá, a gente tenta fazer isso, se jogar para o cliente. Falar, agora eu sou o cliente. E se eu fosse o cliente, eu iria ficar mais feliz dessa forma? Ah, poxa, eu iria. Então, vamos implantar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Então, mudar a cadeira de lado também é importante para você entender Sim. a evolução que o seu negócio precisa. Porque às vezes também existe a arrogância do empresário e do empreendedor. E para fazer um planejamento exige humildade, de você reconhecer a sua dor. Porque quando chega alguém falando para você, fala, olha, eu gosto de você, mas você é assim, assado, Você já fica bravo. Você fala, que audácia é essa que você tem de falar isso de mim? Sendo que às vezes é necessário a gente ter humildade de falar, poxa, eu sou assim, então eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar. A minha esposa, a Carol, ela com certeza ela vai ouvir isso, né? Porque às vezes ela assiste, tem vezes que ela não assiste. A minha maratona. A maratona todos. A minha ainda não. Mas ela, uma vez ela falou, olha, você é sempre muito tranquilo com os outros, mas às vezes você é muito explosivo em algumas situações. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou tentar melhorar. Então, nos últimos anos, as minhas metas era não ser tão explosivo. E não é legal quando a pessoa aponta o dedo. E o empresário, ele tem que ter esse dedo apontado pra falar, olha, você tá ruim nisso aqui. Seu arroz não é o melhor, hein? Tá faltando tempero, tá faltando não sei o que. Então você vai procurar onde é o melhor, um arroz melhor. Seu feijão tá meio aguado e tal. Então exige humildade também da pessoa total. De reconhecer, né, que precisa melhorar naquilo para chegar aonde deseja chegar dentro do planejamento. Sem dúvida. A humildade é a verdade. É uma frase que diz que a humildade é a verdade. Uma coisa que eu acabei passando batido, ainda na análise lá do Forças e Fraquezas, diagnóstico, né? Diagnóstico, é que uma oportunidade e uma ameaça pode ser a mesma coisa. Uma situação pode ser uma oportunidade e pode ser uma ameaça ao mesmo tempo. Depende de como eu me posiciono diante dela. Percebe? Por exemplo, uma inovação pode ser uma oportunidade de eu implantar no meu negócio. Mas pode ser uma ameaça se eu não implantar, porque outro implanta e o cliente vai para lá. Até brincando aqui, por exemplo, aqui ela viu uma oportunidade de montar um estúdio, muito mais prático. A gente pensou em colocar, mas não, a gente senta aqui, grava, ela enxergou uma oportunidade. Mas existe uma ameaça de um podcast começar a crescer e a pessoa vai montar o nosso estúdio, do nosso jeito, nossa cara, nosso modelo, e a pessoa sai. Mas existe uma fidelização. Poxa, ela sempre pensa, tem aquela luz que coloca, ela monta uma vinheta, faz um negócio.
fidelizou. O cara não vai nem pensar, não, pra quê? Eu tenho aqui, tá me atendendo, tá sempre trazendo, tem um cuidado. Então percebe, o que é uma ameaça pode virar uma oportunidade. Depende de como eu me posiciono diante dela. Entende? Então, fidelizar o cliente tem sido cada vez mais uma estratégia dos negócios. Isso passa por missão. Quando uma empresa ela tem aí um requisito, ter a missão. Qual é a missão da sua empresa? Porque é a razão de ser. Por que é que a empresa existe? Então é um conceito que transcende os números. Transcende a mera execução. Não, é o motivo maior. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente faz isso? Né? E aí, para exemplificar, eu trouxe a missão de algumas grandes empresas que são muito conhecidas. Por exemplo, a missão do iFood. Alimentar o futuro do mundo, conectando pessoas e transformando a forma como se alimentam. Essa é a missão do iFood. Da Coca-Cola, gigante. Refrescar o mundo e fazer a diferença. Essa é a missão. É filosófico, é poético, mas percebe que quando você compartilha isso com o time, porque a missão ela é algo mais interno ali, para motivação, para entender. Porque veja, a missão é por que nós fazemos o que nós fazemos. Porque estamos aqui. Exato. Que é muito além do dinheiro. Não é pelo dinheiro. Por que nós fazemos isso? Porque a gente quer ganhar dinheiro. Não, porque aí não engaja. Inclusive, a gente tem que identificar colaboradores que estão na nossa empresa, que estão ali só por salário, que estão ali só pelo dinheiro. Esses não vão ficar muito tempo na empresa, esses não vão entregar o que poderiam entregar, não se conectaram. Portanto, que a gente faz pesquisa de cultura e de clima organizacional para identificar quem está ou não conectado, porque a missão ela é muito porta para dentro, sabe? De você... Tanto que a gente não pesquisa a missão da empresa, mas ela serve para colocar todo mundo em rota do porquê fazemos o que nós fazemos. Esse é o objetivo da missão. O Google, organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Essa é a missão do Google. Da Nike, levar inspiração e inovação a todos os atletas do mundo. Então a missão ela é algo muito poético. E você tem sua empresa? Qual que é a missão? Qual é a razão de ser do teu negócio? Por que você faz isso que você faz? Isso vai muito além dos números, isso vai muito além do dinheiro. Porque o dinheiro, a gente sempre fala que lucro é resultado. Lucro é resultado. Lucro não é o objetivo da empresa. Ele é o resultado de um bom trabalho. Tanto que ele é a última linha. Numa conta, né? Você faz a conta e tal, tem o resultado. O lucro ele fica na última linha. Ele é o resultado de um bom trabalho, de uma boa estratégia, de um bom posicionamento, de um bom atendimento. Isso é lucro. Resultado. Se você está fazendo o que você faz só pelo dinheiro, você até pode ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz. Você não vai se realizar fazendo aquilo que você está fazendo. Você não vai conseguir ser excelente. Você não consegue fidelizar cliente. Você vai desanimar e você vai parar em algum momento. Porque a missão é que revela o porquê fazer o que nós estamos fazendo. E aí, quer comentar alguma coisa? Não, pode. Estamos na execução, é isso não? Já estamos na execução. Isso aqui é definir o DNA da empresa. Qual é o DNA da sua empresa? O seu time está conectado com o DNA da sua empresa? Você tem consciência do DNA da sua empresa? Então, fica aí a dica. Isso parte do primeiro assunto que a gente falou aqui, que é da liderança. Exatamente. Como é que a liderança engaja, motiva e coloca o time em rota de sintonia com o propósito? É com a missão. Falando até de execução, a gente está falando de planejamento, né? Planejamento estratégico. Também não é qualquer planejamento. Porque veja, desde o início você abordou planejamento estratégico. Porque Exato. planejar por planejar, qualquer planejamento você conseguiria fazer. Me planejei para vir para cá hoje. Mas esse é estratégico por quê? Porque ele é estratégico para o seu negócio. Então, a contabilidade tem um planejamento estratégico para a contabilidade. O escritório de advocacia tem um planejamento estratégico para o escritório de advocacia. Então, cada negócio tem um planejamento estratégico. O planejamento, ele não falha. O planejamento estratégico, ele não falha. O que falha? A execução. A execução falha. Sim. Agora, o planejamento, ele tá ali. Exato. Você agora precisa executar.
como você vai executar isso, que é a dificuldade do empresário. Como ele vai executar todo aquele planejamento. Dentro da execução, ó, o que você tem aí para compartilhar conosco? Que o homem veio preparado. Sim. Eu ainda tenho, mas eu vou tentar Tem fazer mais bem minutos, rapidinho. tem bons minutos Porque ainda para aproveitar. além da missão, você tem visão. Ou seja, a visão é onde a empresa quer chegar, né? Qual é o horizonte? O que queremos nos tornar? Ou seja, é aquele olhar para frente, aquele olhar de futuro. A visão, ela me leva sempre a não parar, a sempre buscar o crescimento, porque eu quero chegar em algum lugar, eu quero alcançar aquele objetivo. Então, ter a visão definida também ajuda a engajar o time. Só vou trazer aqui rapidamente o iFood. Ser a melhor plataforma de delivery com o mais completo conjunto de serviços. É o que eu quero me tornar. Ser referência, sei lá, na Baixada Santista como um escritório de advocacia na área X, Y, Z. Então eu quero me tornar. Então me coloque em movimento. A visão, ela evita que eu fique estagnado, parado. Mas ela me leva sempre a um movimento. A Coca-Cola, criar as marcas de bebidas para que as pessoas amam. Olha que curioso. Para refrescá-las, tanto fisicamente como espiritualmente. A Coca-Cola, ela já não está mais focada só na Coca. Ela já fala de bebidas, em geral. Tanto que ela comprou várias outras empresas, porque ela tem essa visão. E para fechar esse combo ainda do DNA, nós temos os valores. Isso aqui é essencial para quem tem time. Porque os valores são princípios que vão nortear o comportamento de quem trabalha na empresa. Como vamos agir, como vamos cumprir a missão e alcançar a visão. É o como. Então, nós temos uma missão, temos uma visão. São os valores que vão nos colocar em rota do movimento. Ou seja, a missão eu entendo o porquê sou, a visão onde eu quero chegar e os valores são como eu vou trilhar esse caminho. Então, se você tem uma equipe que não comunga dos valores, não vai conseguir. Uma parte anda para frente e a outra puxa para trás. E aí a empresa fica naquela. A pior coisa de fazer uma empresa avançar é ter alguém puxando para trás. Já é difícil avançar naturalmente, né? Aí você põe alguém puxando para trás, meu amigo, aí fica pior. Então, eu achei muito legal trazer aqui os valores do Google. Foco no usuário. É um valor do Google. Outra coisa que eu achei legal do Google. Fazer uma coisa muito bem. É um valor do Google. Ética. E aí eles colocam entre parênteses. Ganhar dinheiro sem fazer o mal. Tá lá nos valores do Google. Isso aqui também achei muito legal. Ser sério sem formalidade excessiva. É um valor do Google. E outra coisa, também achei muito legal, eles são muito inovadores, né? Melhoria contínua, entre parênteses, não se acomodar. Então são valores, veja que os valores eles são mais porta para dentro, de como me comportar. O valor é mais sobre comportamento. Então se você quer entender se aquela empresa está alinhada com seus princípios, seus valores, busca lá no site os valores daquela empresa. Partindo aqui para a parte da prática, no tempo que nos falta e a voz que nos resta, nós temos que ter, a gente já falou um pouquinho, né? Por isso que eu também acabei não me preocupando tanto. Você, dentro daquelas frentes, o marketing é muito importante. Nenhuma empresa consegue crescer, avançar sem marketing. Inclusive, tudo isso que a gente falou, se você vai contratar um marketing, eles precisam de tudo isso. Eles precisam entender tudo isso. Esse diagnóstico todo, tô fazendo um site novo do zero. Eu achei que não ia acabar mais. Várias páginas perguntando várias coisas. Dentre elas, missão, visão e valores. Pediram, o marketing pediu. Então, assim, tudo isso aqui não é conversa mole. Eu não consigo fazer o marketing sem saber tudo isso, sem ter tudo isso aqui definido, tá? Então existe uma sequência lógica por meio disso. Então o objetivo ele precisa ser, como a gente já falou um pouquinho, smart. Tudo aquilo que a gente coloca como meta para ser, ela precisa ser smart, tá? Então ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ela tem que ter um tempo
definido para que ela pudesse ser executada. Então, por exemplo, toda empresa que a gente conversa fala o quê? No meu formulário lá, vários clientes colocaram: eu quero faturar mais. Quero aumentar o faturamento. Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais. Só que a pergunta é, mais quanto? Em quanto tempo? Porque se um cliente ganha por mês 100 mil, ou sei lá, por ano, 1 milhão, se o ano que vem ele faturar 1 milhão e 1 centavo, ele ganhou mais. Então ele cumpriu o objetivo? Então assim, a meta ela precisa ser específica, precisa ser smart. Então, colocar lá no planejamento, detectei, precisamos faturar mais, beleza. Aumentar o faturamento de 30k para 50k de janeiro a dezembro. Então você estipulou um número atingível, um número mensurável. Então você tem ali exatamente aquele horizonte. O que eu preciso fazer? Cara, eu preciso aumentar aí 20 mil no meu faturamento. Então quantos clientes eu preciso, para quem tem esse cliente, quanto eu preciso vender, quantos clientes eu preciso atingir, quantos podcasts eu preciso fechar aqui no meu para poder atingir esse faturamento, né? Qual é a estrutura? Isso parte de um planejamento com relação à execução. Então tem que ser muito específico. Quanto mais específico for, seja, precisa ser relevante também. Você vai fazer meta para tudo. Faturamento é relevante. Então o R, né, do Smart é relevante. Tempo de execução. Até quando? No meu planejamento financeiro, eu trabalho com 3 cenários. Eu faço isso em 3 cenários. Eu coloco o cenário pessimista, eu coloco o cenário realista e eu coloco o cenário otimista. Então eu projeto 3 cenários, não faço só um, eu faço 3. 3 faturamentos que eu posso ter. Um mais pessimista, um mais otimista e um realista. Mas eu tô focando no otimista. Para pelo menos cair no realista e no mínimo o pessimista. Então a gente trabalha. Aí dentro você vai ajustando a rota. Exato, exatamente. Você vai consultando, porque isso aqui é um documento que você vai ficar consultando durante o ano. Não é o que você faz agora e esquece. É algo que vai utilizando sempre. Não é só escrever, deixar na gaveta e guardar. Exatamente. Tem que usar. O planejamento estratégico é para ser usado de forma estratégica, não ficar guardando lá, né? E o nosso tempo está finalizando. E a gente vai ter que fazer um episódio só para falar do marketing, que é o Canva de marketing, onde a gente vai ter, porque o marketing é vender, né? O termo é venda. Então a gente pega um episódio só para destrinchar sobre o marketing, posicionamento, e a gente aborda isso, porque não fica muita informação. É muito conteúdo, porque a missão desse podcast é justamente essa: compartilhar com você o máximo de informação e conhecimento possível. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu aguardo então você, junto com o Everton, até o próximo episódio. Muito obrigado.